capítulo 3, versículo 21, e eu pediria a gentileza que os irmãos permanecessem com as suas Bíblias abertas. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 21, está escrito: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Diga comigo: e Deus os vestiu. Vamos esta noite dar uma chegadinha no Éden. Pense que lugar maravilhoso. O clima, o melhor do mundo. A vegetação, as flores, os animais unidos, a relva do campo, as águas dos rios que corriam, o vapor que saía da terra para regar o jardim. Lá não havia temperatura alta nem baixa, nem frio demais nem quente. Era aquela temperatura ideal que se ajustava ao homem. E este lugar foi Deus que fez. E Deus deu um nome a este lugar. Ele chamou de Éden. E Éden significa o quê? Lugar de prazer e lugar de delícias. Então foi num ambiente, em clima assim, que Deus preparou para o homem. E este homem, Deus deu a ele domínio sobre todos os animais que ali havia. Isto é, deu a ele poder. A este homem, Deus deu a ele pureza. E a este homem, Deus mantinha um relacionamento, tinha uma perfeita comunhão com ele. E como era este homem? Parecido com Deus. Capítulo 2 e versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem. Que homem? Aquele que ele próprio havia formado. Então nós entendemos aqui que este lugar foi Deus que preparou. E neste lugar, Adão foi o seu primeiro habitante. Está aqui. Mas no versículo 31 diz que 3 e 21, que Deus os vestiu. Quando nós lemos Deus os vestiu, a primeira ideia é que eles estavam nus.
É que eles estavam nus. A segunda pergunta: desde quando eles ficaram nus? Desde a desobediência. Quando Deus disse que ele do fruto da árvore que havia no meio do paraíso não comesse. E quem disse a Adão e a sua esposa que eles estavam nus? Aí a gente vai recorrer à história do Éden. Nós estamos no Éden. Quando Deus fez o homem, Ele não fez um bebê, não fez uma criança que foi desenvolver, não. Já fez um homem completo. E este homem, feito imagem e semelhança de Deus, ele andava livremente pelo jardim. E ele andava com vestes ou sem vestes? Parece que estão com medo de responder. Ele andava vestido ou nu? Nu. Glória a Deus. Número 1, não havia vestes. Não havia vestes. Número 2, não havia necessidade de vestes. Por quê? Tudo ali era santo. Tudo ali era puro. Não havia maldade. Agora vem a mulher. Aí Deus dá de presente, ou como presente, aquele homem, a mulher. Porque percebeu que não era bom ele estar só. E não presta não estar só, né, irmão? Eu vejo aí uns irmãos já velhinhos, ficam viúvos, umas irmãs já na idade assim, muitos quilômetros rodados, não é verdade? Mas querem casar. Glória a Deus. E o bom é que aparece, irmãos, pessoas que querem casar. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas por que isso, pastor? É porque não é bom estar só. Ou é? É não. Não é bom estar só. E Deus viu isso e deu de presente a ele uma mulher. E a mulher veio ao mundo. Quando Adão viu aquela mulher, pense a alegria, a felicidade. Imagine quantas cambalhotas e pulo ele deu. E os animais, né, vibraram todos, né? Glória a Deus. Por quê? Pela alegria de Adão, que cuidava de todos aqueles animais. E ele bateu no peito e disse: esta agora é osso do meu osso, carne da minha carne. Mas ela estava com roupa ou sem roupa? Vestida ou nua? Nua, sem nenhum problema. Por quê? Porque havia em ambos pureza, diga pureza, e santidade. Bom, mas agora Deus deu a esta mulher, a Adão, para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Não é possível que ninguém saiba. Número 1, para que ele não continuasse só, já estava só, para que ele fosse feliz. Casamento é para isso, para ele não estar só. Em segundo lugar, para ajudá-lo no dia a dia, compartilhando sentimentos.
ajudá-lo, dando ideia, enfim, glória a Deus. E em terceiro lugar, para que eles juntos crescessem e multiplicassem e enchessem a terra. Ou seja, Deus deu a ele o privilégio de eles se unirem sexualmente. E o sexo foi Deus que criou, que inventou. E o sexo é algo que é puro, que é santo, porque veio de Deus. Muito bem. Paremos aí. Vamos entender agora esse homem. O homem é um ser triuno. Diga triuno. Pronto. O que é um ser triuno? É um ser com três partes: espírito, alma e corpo. Onde está isso? Lá na tela. 1 Tessalonicenses 5:23. Você pode ler a seguinte expressão: e o mesmo Deus de paz, está ali, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em outra tradução diz completamente: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em outras palavras, o fato de eles estarem nus não era pecado. Não era pecado. Como não é pecado o marido ficar nu diante da sua esposa e vice-versa. Não é pecado. Por quê? Porque é carne da mesma carne. Muito bem. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o homem é este ser triuno, e este ser triuno, com espírito, alma e corpo, ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Veja aí Gênesis 1:26, por favor. Gênesis 1:26. Todo mundo, 1, 2, 3 e já. E disse Deus: muito bem. E disse Deus o que? Façamos. Esta palavra, ela está no plural. E se está no plural, não é uma pessoa só, é mais que uma. Por que façamos? Porque estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já estavam lá. Jesus já estava no princípio. Antes da existência de qualquer coisa, Jesus já estava lá. Mas é outra matéria. Então, o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? A imagem se refere a algo que é parecido, mas não é idêntico ao que é ou de que é uma imagem. Uma imagem. Imagem de Deus, ou imagem,
O homem, imagem de Deus, significa que ele foi criado parecido com Deus nos seguintes aspectos. Vamos pensar comigo. Quando fala em imagem, fala de algo não igual, mas que é parecido. E esta imagem não se trata de imagem no sentido material, físico. Por exemplo, que altura teria Deus? Qual seria a cor dos olhos de Deus? E o cabelo? E a cor parda, branca, moreno? Como seria Deus? Então não é este aspecto que a Bíblia fala desta imagem de Deus no homem, mas fala da natureza moral. Diga, natureza moral. 1 Pedro 1, 15 e 16. Esta imagem fala da nossa natureza moral, que é parecida com a natureza moral de Deus. Olha lá. Mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa, versículo 16, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Esta imagem fala da natureza moral em nós, que é como a de Deus. Fala de características intelectual. O que é que tem a ver, pastor? Tudo. Lá em Coríntios 2 e 16, parte B, diz que nós temos a mente de Cristo, ou seja, pensamos como Cristo, e Cristo pensava como Deus. Amém? Então, quando fala dessa natureza, fala da característica intelectual, porque a gente olha, quando nós olhamos as coisas, nós sempre olhamos pelo lado bom, pelo lado positivo. Quando a gente vê algo praticado por uma pessoa muito trágico, muito ruim, aí a gente entende que não é a pessoa que está fazendo aquilo, é o diabo que está se utilizando daquela pessoa para cometer aquele delito. Esta é a característica intelectual dos filhos de Deus. Natureza espiritual. Por termos um espírito, nós vivemos em espírito, andamos em espírito, enfim, nós temos um espírito, e com este nosso espírito nós entramos na presença de Deus para conversar com Ele. Exemplo, você dobra os joelhos, fecha os olhos, e ali você diz: Jesus, fala comigo. Daqui a pouco você percebe que você está chorando. Oh, por que você está chorando? O que foi que aconteceu? A presença de Deus que chegou ali. Aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo daqui a pouco está falando mistério com Deus. Que é isso? É a presença de Deus que está ali. Por quê? Porque você tem uma natureza espiritual. E é com o Espírito, o seu Espírito, que você se relaciona com o Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe conduz no mundo espiritual para falar com Deus e até ver anjos. Cornélio viu anjos, outros viram anjos. Aleluia, aleluia. Natureza espiritual. A imagem também fala
do domínio e poder que nós exercemos sobre a terra, sobre o mundo em que nós habitamos. Porque está escrito também que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Quarto lugar, a criatividade. Somente aqueles que têm o Espírito Santo têm criatividade no mundo espiritual, nas coisas que são encobertas aos olhos do homem natural. Sexto, habilidade para tomar decisões. Por que esta habilidade? Esta habilidade não é capacidade sua, mas é Deus em você, através do Espírito Santo, lhe guiando em toda justiça e verdade, na vontade de Deus. Vamos ver outra. Imortalidade. Diga imortalidade. Quase não saía, foi imortalidade. O que é isso? O que é imortalidade? É aquilo que não morre. Pastor, mas eu morro. Você? Morre não. Pastor, eu já fui a vários enterros de crentes que morreram. Não, foi não. Eles apenas mudaram de pátria, mudaram de corpo e mudaram de vida. Aleluia. Por que nós não morremos? Porque o Espírito nosso só morre quando ele peca, se separa de Deus. Esta é a morte eterna. Aleluia. Fisicamente a gente morre, mas o que é a morte física é apenas a separação do seu corpo da sua alma e do seu espírito. Quando você dá o último suspiro, seu espírito e alma saem do seu corpo. Você sabia? Sabia não? Está sabendo hoje? Quando a sua alma e seu espírito saem do corpo, você pode ver o seu corpo lá. E a sua alma e o seu espírito, se você tem um compromisso com Deus, quem tem um compromisso com Deus, levante a mão. Muito bem. Se você tem um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com você. E para isso Jesus preparou uma cidade para você morar. Aonde é? No céu. Então você só sai do corpo quando Deus permitir. E no momento em que Deus vai permitir que você saia do corpo, Ele manda 2 anjos para lhe recepcionar aqui na terra. Quando você sai do corpo, os 2 anjos já está lhe abraçando e já está em frações de segundo, você já chega no céu. Perdeu uma boa oportunidade de dar um amém para Jesus. Então isto é a imagem de Deus no homem. Imagem de Deus no homem. Deus disse: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é a semelhança de Deus? Escute. Essa semelhança, ela descreve que ambos possuem uma aparência idêntica ao próximo. Isto no sentido físico. Contudo, cada um possui um caráter, pensamento e comportamento. Veja aí João 14:8, por favor. Glória a Deus. O que é que diz? Disse-lhe Filipe:
Ele estava conversando com Jesus. Mostra-nos o Pai, que isto nos basta. Resposta de Jesus no versículo 9, que foi o que Jesus disse. Pronto. Quem vê a mim, vê o Pai. Preste bastante atenção para você aprender isso aqui. Nós estamos falando de semelhança. Falamos de imagem, agora vamos falar de semelhança. João 4:24. Isso foi lá em Sicar com a mulher samaritana. Essa palavra foi que Jesus deu àquela mulher. Deus é Espírito, disse Jesus àquela mulher. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que é que Jesus estava dizendo? Que Deus não possui um corpo. Eu disse, Deus não possui um corpo como nós. Deus não tem uma forma como nós. Como explicar isso para que você entenda? É simples. Quem conhece água aqui? Água H2O. Todo mundo conhece, né? O que é que tem a ver? Tudo. Qual é a forma que a água tem? Quem me diz? Como é a forma da água, quem sabe? Não é a fórmula, é a forma. Muito bem, senhor presbítero, ele deu a resposta corretíssima. Irmãos, água, diga comigo, água não tem forma. Isto, ela não tem forma. Glória a Deus. É dada a ela forma. É dada a ela forma. Por exemplo, eu quero a água em forma de uma xícara de café. O que é que eu faço? Pego a água, coloco numa xícara de café, coloco no freezer, e com um determinado tempo eu vou lá, tiro a xícara com água que eu coloquei do freezer e tiro a água de dentro. Qual é a forma que ela tem? De uma xícara. Eu coloco num copo, na geladeira. Quando eu tiro aquela água da geladeira, ela está no estado sólido, claro, e eu tiro do copo. Qual é a forma que tem a água? Do copo. Então Deus não parece comigo somente. Deus parece com o rocha. Deus parece com você. Porque Ele toma a forma que é necessário tomar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, semelhança, imagem e semelhança de Deus descreve no sentido físico, espiritual, fala do caráter, fala do pensamento e fala do comportamento. Porém, no sentido físico, Deus toma a forma que precisa ser tomada. Glória a Deus. Escute. O que aconteceu com aquele homem? Vamos voltar ao início. Como ele andava no jardim com a sua esposa,
Como andava? Nu. Nu. Eles andavam nus. Sim ou não? Sim, sim. Muito bem. Ele tinha algum problema de vergonha? Não. Mas não mesmo. Aleluia. Agora eu pergunto: eles conversavam com Deus cara a cara, nu? Sim ou não? Sim. Agora ele vai, é enganado, a mulher é enganada pela serpente, o homem pela mulher, e eles tomam do fruto que Deus proibiu, dizendo: se comer, morre. E essa morte significa separação de Deus. E eles vão e comem. Mas graças a Deus, que Deus não desiste do homem pelo pecado que o homem comete. Se Deus desistisse do homem quando ele peca, você estaria frito, estaria frita. Por quê? Porque você pecou um dia. Mas Deus não desiste de você. Aleluia. Agora, quando eles pecam, eles descobrem que estavam nus. Mas pastor, eles não já estavam nus? Não. Mas o Senhor disse nesse instante que eles estavam. Aí a gente vai esclarecer. Existem dois sentidos aqui desta nudez: a nudez física e a nudez espiritual. A nudez física, amados irmãos, trata-se de vestes físicas. Veja aí, coloque para mim aí Isaías 61:10, para a gente não esquecer. Isaías 61:10, para a gente entender melhor. Vamos lá, todo mundo lendo. 1, 2, 3 e já. Me vestiu de vestes de salvação. Quando ele pecou, estas vestes de salvação que estava sobre ele foi tirada, e ele se sentiu nu. Quem está entendendo? Vamos ver agora, vamos entender de forma mais acurada. O que é uma veste? É uma peça de roupa, é um vestimento. Para que serve? Para proteger o corpo. Corpo físico. Para proteger um corpo moralmente e também espiritualmente. Então, vestes materiais, ela tem este objetivo de cobrir, de proteger, aleluia. E vestes espirituais tem o mesmo sentido no mundo espiritual. Você pode estar bem vestida ou bem vestido fisicamente, mas pode estar nu espiritualmente. Então eles estavam nus fisicamente, falo do casal, eles estavam nus fisicamente, mas estavam vestidos espiritualmente. Então, por estarem vestidos espiritualmente, eles podiam entrar na presença de Deus e conversar com Ele livremente, porque estavam
vestido. Eles não tinham vergonha de Deus. Mas agora, quando ele peca, ele percebe, ele sente que a presença de Deus não estava mais com eles, e eles se sentiram nus. E por estarem nus, eles ficaram, diga, com medo de Deus. Medo de Deus. Número 2, vergonha de Deus. E aí se esconderam. Aleluia. Quando o homem está nu espiritualmente, irmãos, ele não tem força para orar, para ler a Bíblia. Ele não tem força para dar glória, aquele glória temperado a Deus. Por quê? Porque está nu espiritualmente. Foi o que aconteceu. Então, ora, Deus os vestiu. Por quê? Porque eles se encontraram nu, ou seja, descoberto, desprotegido, exposto, destituído. Ou seja, nu espiritualmente aponta para o homem caído. Diga, nu espiritualmente aponta para o homem caído da graça. Apocalipse 3, 17 e 18. Apocalipse capítulo 3, eu quero que todos vocês leiam. Isso é nu espiritualmente, viu? Apocalipse 3, vamos lá, 17 e 18. O que é que está escrito aí? Como dizes, era a igreja de Laodiceia que dizia isso. O que é que ela dizia? Misericórdia. 5. Ela pensava que era, mas não era. Laodiceia tinha tudo que pensava ser útil para ela. Era uma igreja muito rica. As águas termais estavam lá. Era uma igreja que não faltava financeiramente nada. Tinha tudo. Porém, ela disse: nós somos ricas, não temos falta de nada. Aí o Senhor diz: o quê? Diz: não preciso de nada. Aí o Senhor diz: você não sabe que você é desgraçada, miserável, pobre, cega e está nua. Qual não foi a surpresa para os irmãos de Laodiceia? E onde estava Jesus naquela igreja? Do lado de fora, querendo entrar e não podia. Por quê? Por causa do pecado. Pecado dentro, Jesus fora. Bom, isso é a nudez espiritual. E a nudez material aponta para a indecência, aponta para a imoralidade, aponta para a falta de pudor. Isto é o estar nu materialmente. Então, só depois que eles ficaram nus espiritualmente, preste atenção, só depois que eles ficaram nus espiritualmente, que eles precisaram agora se vestir espiritualmente e fisicamente. Por quê? Porque agora sim eles estavam com vergonha de Deus, eles se esconderam. Por quê? Porque agora os olhos espirituais deles haviam sido fechados, e eles agora com os olhos físicos dizem: ih, rapaz, que coisa mais ridícula, como é que a gente vai falar com Deus? Ó, Deus está chegando aí, e a gente desse jeito. Aí olharam para o corpo: nós desse jeito não, vamos se esconder.
Glória a Deus. Vamos lá. Romanos 6, 12 e 13. Vamos lá. Romanos capítulo 6, 12 e 13, para que você entenda, e já estamos terminando. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Em vosso corpo. Interessante isso. Não reine em vosso corpo o quê? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O que é o pecado no nosso corpo mortal? Corpo mortal é esse que você está vendo debaixo da roupa. Aleluia. Aí eu pergunto: estar nu é pecado? Sim ou não? Depende. Você, quando vai para o banho, você vai de roupa ou sem roupa? Sem ou com? Você fica com roupa ou sem roupa? Debaixo do chuveiro? Falando na sua casa, diga aí. Sem. Aí eu pergunto: você está em pecado? Não. E Deus está lhe vendo? Está. Mas você não está pecando. E quando é que você está pecando? Quando você expõe o seu corpo na vitrine de Satanás. Vou dizer um pecado que tem acontecido muito, e as pessoas mandam fotos para mim, irmãs da igreja, irmãos da igreja, que posta nas redes sociais, numa piscina de biquíni, de fio dental, numa praia, e às vezes até em casa mesmo, faz aquela foto assim, e pega o corpo e diz: olha o meu corpo como é lindo. Ótimo. Aí você está se expondo na vitrine de Satanás. E Paulo, escrevendo no Romano, ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Reinar, irmão, sabe o que significa a palavra reinar? Significa governar sobre. Então, ora, se o pecado governa sobre a minha vida, então Jesus não tem parte nela, porque você serve ou a Deus ou ao diabo. Você faz a vontade de Deus ou a vontade do diabo. Então é pecado. E por isso, nu materialmente aponta para a indecência, a imoralidade, a falta de pudor. Ou seja, aquela pessoa que não tem mais vergonha de nada. Quando é que uma pessoa não tem mais vergonha de nada? Quando perde o temor de Deus. Até o pecador, ele tem temor. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Não todos, porque tem pecador depravado. Glória a Deus. Tem pecador depravado. Glória a Deus. Se a gente fosse contar experiências aqui, pelo amor de Deus, aí não dá para contar as experiências do pecador. Mas os irmãos sabem o que acontece, não é? Só é sair daqui para... Está cedo ainda, 9h35. Mas depois de 10 horas da noite, só é pegar o carro e dar uma volta ali, começando pelo Dragão, pela orla. Aí você vai encontrar um monte de mocinhas, adolescentes, jovens, tá certo? Ali na esquina. Oi, coroa! E não tem vergonha. O corpo está na vitrina de Satanás. Aleluia. Então, irmãos, Deus, quando viu a situação, disse: por que vocês estão escondidos? Disse: porque nós pecamos. Aí o Senhor fez o quê? Os perdoou. Mas para que eles fossem perdoados, tinha que haver o quê? Um substituto, porque a lei diz que pecou, morre. Aí Deus fez o quê?
imolou um animal. O sangue daquele animal foi para purificar o pecado deles, e a pele foi para fazer vestes. Pronto, seu pecado está perdoado. Você não pode sair por aí nu, tá bom, irmã? Ou irmão, não pode sair por aí nu, não é? Tem aqueles irmãos que vai lavar o carro na porta de casa, aí veste um calçãozinho sem vergonha, fica sem camisa e fica lá. Não, irmão, peraí. Outro vai fazer caminhada e vai. Irmão, eu faço caminhada quase todo dia. Glória a Deus. Pense, todo dia eu faço caminhada. Mas como eu faço caminhada? Vestido, paletó e gravata? Não, tem moletom. Moletom de crente, né? Porque tem aqueles assim que aperta, né? E deixa as performances. Não, não pode ser aquele. Tem que ter juízo. Glória a Deus. Então, amados, quando Deus imolou o animal, com o sangue perdoou, purificou o pecado deles, e com as vestes diz: olha, tem que sair daqui vestida. Pode sair nu não, senão tu vai ser condenado, vai para o inferno. Agora faz o seguinte: o seu pecado tem preço. Diga, pecado tem preço. Isto. Aonde eles moravam? No paraíso. Não era no paraíso? E quando eles pecaram, aí Deus o expulsou do paraíso. Estão disciplinados. Estão disciplinados. Fica fora. Glória a Deus. Então eles perderam pelo pecado. Eles perderam o paraíso. Diga, perderam o paraíso. Aleluia. E agora eles foram trabalhar arduamente e comer do suor do seu rosto, ou seja, com sofrimento. Glória a Deus. E hoje é muito duro, é muito triste o sofrimento da humanidade. O meu, o seu, o nosso. Você passa a semana inteira trabalhando, chega no final de semana arrebentado, cansado. Quando recebe o seu salário, alguns não dá nem para pagar as contas que fez, outros não conseguem uma qualidade de vida melhor. É uma luta tão grande para a gente sobreviver. Glória a Deus. E aí, a culpa é de Adão. Glória a Deus. Graças a Deus que vamos entrar no céu transformado. Porque se Deus não nos transformasse para poder entrar no céu, ia ser muita confusão com Adão lá em cima. A culpa é sua. Vamos ficar de pé. Então Deus os vestiu depois da desobediência. O que foi que Deus disse? Onde você está? E o que foi que eles responderam? Escondido. Deus perguntou por quê? Disse porque estava nu. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? A consciência. A consciência é nosso primeiro inimigo, o nosso primeiro juiz aqui na terra. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Queremos chamar aqui